Nesta aula, nós vamos falar sobre taxonomia, a taxonomia profissional. E a taxonomia, ela é a base de todo esse conjunto de instruções, porque ela é o ponto fundamental da padronização de processos. Todas as vezes que você precisa padronizar uma prestação de serviço, a primeira coisa que você tem que fazer é uma receita de bolo. É você dizer quais são os passos daquela prestação de serviço e explicar quem é que vai fazer cada um daqueles passos, quando, em que situação, quando vai ser disparado o passo seguinte, né? Serão os gatilhos. E antes de você chegar nesse ponto, você precisa saber aonde é que estão os processos. E aqui se refere cada um desses processos. O condomínio, ele é uma atividade, ele é uma entidade que exige uma atividade multidisciplinar. Então, são vários processos diferentes que vão exigir diferentes habilidades de diferentes pessoas que vão realizar aquilo ali. E, para isso, a gente tem que começar pela taxonomia profissional. E eu utilizo aí dois métodos. Na verdade, eu fiz a mesclagem desses dois métodos de um só. Um dos métodos é o do David Allen, a arte de fazer acontecer, o método GTD. E o outro método, o método da Tríade do Tempo, de Christian Barbosa. Esse livro não está aqui fisicamente, que eu já emprestei ele, mas ele tem esse método já implementado e eu fiz uma apresentação muito bacaninha que explica os dois métodos, a comparação dos dois, e eu, no final da apresentação, eu coloco um fundo de tela que você vai poder baixar no seu computador, e esse fundo de tela, ele já tem as instruções de como é que você tem que raciocinar antes de você classificar suas atividades para você organizar no lugar correto e, quando precisar, você saber resgatar naquele mesmo lugar que você colocou. Então, pode parecer algo simples, mas não é. Acredite, isso é a base do pensamento que vai fazer você automatizar as suas tarefas e vai cobrar dos seus colaboradores e dos seus parceiros a automação dessas tarefas da mesma forma como você faria, como você gostaria que ele fizesse, para que a próxima pessoa que for realizar saiba exatamente o que encontrar, aonde encontrar e o que ela vai fazer, quais são os próximos passos, as próximas ações. Então, acompanhe a explicação nessa apresentação que eu preparei para você. Bem, o que a taxonomia tem a ver com a engenharia condominial? Para a gente compreender como é que esses dois itens se relacionam, vamos entender o que é engenharia condominial primeiro. A engenharia condominial é um termo cunhado para expressar todos os serviços de engenharia necessários aos empreendimentos comerciais e residenciais. Ela faz parte da gestão operacional dos condomínios e a norma BNT-NBR 5674 de 2012 traz diretrizes para a sua composição e terceirização, permitindo aos gestores a delegação de parte da operação, assegurando a responsabilidade técnica. Ou seja, eu posso terceirizar a gestão de manutenção e obras do meu condomínio e vou cobrar essa responsabilidade técnica do profissional que está sendo responsável por essa atividade. E por que isso é importante? Ele é importante porque permite que a administração se concentre na gestão dos diversos serviços terceirizados, e entre eles serviços jurídicos, serviços financeiros, né? E foque na sua vocação, que é a parte gerencial de fato, que é medir indicadores, fazer os ajustes necessários em cada um dos contratos e negociar os investimentos com base nas metas que você e a sua comunidade deseja. O condomínio é uma comunidade, então, dependendo dessas metas, o que é que ele quer fazer a partir disso aí, é que a gente consegue tomar as decisões. Então, entendemos por que a engenharia condominial é importante, mas como é que ela se relaciona com a taxonomia? Ora, o condomínio ele é multidisciplinar e ele tem basicamente esses 4 itens. Todo condomínio ele tem essas 4 áreas. E aqui a gente apresenta então a taxonomia do condomínio.
Então, o condomínio ele tem uma área jurídica, que é responsável pelas cobranças, processos civis, processos trabalhistas, análises contratuais. Temos a gestão da controladoria, que é a parte financeira, contabilidade, departamento pessoal, que já é naturalmente feito pelas empresas administradoras de condomínio, mas tem uma parte que é o almoxarifado e compras, que essa parte ela dificilmente consegue ser feita pela empresa administradora, então normalmente isso é feito localmente. Algumas empresas administradoras têm a função de compras também, mas não é algo natural. O natural é ter essas 3 atividades, padrões aí de toda empresa administradora de condomínios. E lembrando que departamento pessoal não é recursos humanos. Temos a gestão executiva, que é o núcleo decisório, a parte de comunicação, como é que você vai se comunicar com seus funcionários, como é que você vai se comunicar com a sua comunidade, como é que você vai atender, quais são os momentos que você vai atender a comunidade, como é que você vai responder os chamados dela, você vai responder tudo ou só aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe compete, né? E sim, a parte de recursos humanos efetivamente. Isso aqui não é a parte de departamento pessoal. Departamento pessoal é contratação e demissão de pessoal. Recursos humanos é você saber quantas pessoas tem na sua equipe, quantas tem nível superior, quantas tem curso profissionalizante, quantas estão satisfeitas com a atividade dela, quantas não estão, como é que está o clima organizacional do seu condomínio, como estão, enfim, todas as áreas que se refere, como é que está o desempenho dos seus colaboradores. Então, isso é recursos humanos. Então, essa aqui é a parte efetiva do síndico, tá? E aí tem uma outra área que, como normalmente o síndico não delega, porque não existe um padrão de delegação, não existia, né, um padrão de delegação dessas atividades, o síndico acabava assumindo também, que é a parte de utilidades, tudo que é consumível no condomínio, a parte que faz parte da gestão operacional, que é regulamentada pela ISO 41000, que foi também recentemente traduzida pela NBR, e ela separa a gestão operacional em 4 áreas, que é a área de utilidades, que é tudo que é consumível, energia, água, gás, enfim, a qualidade ambiental, tudo que se refere à qualidade e os níveis de higiene e saúde, né, mínimos necessários, né? No caso a NR24 para os empregados, mas toda a parte de qualidade ambiental que é necessária para o condomínio, a parte de manutenção e conservação, que envolve todos os contratos de manutenção e conservação, contratos de manutenção e contratos de terceirização do condomínio, e finalmente a parte de obras e reformas, tanto as obras que o condomínio realiza quanto as reformas que os proprietários de salas ou proprietários de apartamentos, dependendo se for um condomínio comercial, residencial, o que eles fazem. Então envolve tudo isso aqui. Então, essa é a taxonomia do condomínio. Calma, isso aqui é só o início, tá, pessoal? Isso aqui vai abrir de uma forma gigantesca que vocês nem sequer imaginam. Então, a gente vai dedicar o próximo módulo justamente a falar de cada um desses itens separadamente e como é que a gente vai organizar a taxonomia deles, tanto aqui no mapa mental, quanto nas pastas do computador, quanto no sistema de gerenciamento de tarefas, tá? Então a gente vai fazer isso nesses 3 itens, tá bom? Então aqui é só para você entender que o condomínio tem a taxonomia dele, mas você precisa começar da sua. Você precisa começar do começo. Como é que está a sua taxonomia? Como é que você organiza a sua gestão pessoal? E por que você precisa dessa pergunta, né? Responder essa pergunta? Porque a pergunta básica que todos fazem na hora de a gente comentar sobre a gestão operacional de um condomínio é: qual deve ser o tamanho mínimo da minha equipe e qual é a frequência semanal mínima dos técnicos para que eles consigam, né, ao mesmo tempo realizar todas as manutenções preventivas, eles consigam efetuar os registros das manutenções conforme o manual e para que eles consigam ter disponibilidade de 30% do seu tempo para eventuais corretivas. Como é que ele consegue isso?
né? Qual é o tamanho mínimo da minha equipe, qual a frequência semanal mínima dessas pessoas para que eles consigam fazer esses 3 itens. Então, essa é a pergunta de $1 milhão, é a pergunta que todos querem responder. E para eu responder essas perguntas, eu preciso entender da produtividade da minha equipe, porque vai depender da produtividade das pessoas que estão realizando aquela atividade. Se eu tenho um grupo de 5 artífices e eles não têm uma produtividade muito boa, de repente com 3 eu consigo fazer o mesmo trabalho de 5, né? E você diz assim, olha, com 5, com 3 é suficiente. Mas a pergunta é, esses 3 estão fazendo tudo o que deveria estar sendo feito? A pergunta que tem que ser feita é, o que é que tem que ser feito? E as pessoas que eu designei para fazer estão fazendo tudo que deve ser feito? Então, como é possível medir o desempenho dos meus colaboradores e o meu próprio desempenho? Como é que eu sei se eu estou sendo produtivo ou não? E como minimizar as perdas de tempo naturais de toda a rotina? Então, preciso entender esses 2 passos básicos. Então, para eu poder medir o desempenho meu e dos meus colaboradores, o que eu preciso é centralizar o rastreio da execução. Então, a execução de todas as tarefas vai ser rastreada e centralizada. Aí sim eu consigo saber se meu desempenho, o desempenho de todo mundo está ok. E a gente vai ver como é que faz isso. E para eu minimizar as perdas de tempo, eu tenho que começar pela taxonomia. A taxonomia é um dos caminhos para isso. E é o que eu vou explicar aqui agora para vocês. Então está aqui o método inicial, que é o método Triade de Christian Barbosa, e ele diz o seguinte: para cada ação, para cada evento que eu tenho, que chega na minha caixa de entrada do meu e-mail, por exemplo. Então, chega em algum lugar para mim, ou em algum bilhete algum bilhete que alguém deixou na minha mesa, ou algum post-it que alguém grudou no meu computador, enfim. Chegou um evento. Chegou alguma coisa. Você precisa fazer tal coisa. Aí, qual é a ação que eu preciso tomar? Então, eu tenho que reservar um tempo para tomar uma ação, uma decisão. Essa ação, esse evento que está lá, que chegou na minha caixa de entrada, ele exige alguma ação minha? Se não tem ação nenhuma, eu posso ou colocar no lixo, se aquilo ali não me serve, ou se aquilo ali é algo que talvez eu possa guardar, é um recorte de revista que tem alguma notícia interessante ou uma matéria interessante que eu posso ver depois algum dia, eu boto num arquivo. Pronto, acabou. Agora, se aquele evento gera alguma ação para mim, então aí eu tenho que tomar outra decisão. Essa ação dura até 3 minutos para eu poder realizar ela? Se sim, eu faço ela imediatamente. Se ela não dura mais do que 3 minutos, eu tenho que priorizar. E aí, essa priorização eu vou colocar ela dentro de uma priorização de uma rotina diária, alguma meta que eu tenho que atingir, ou ela faz parte de algum projeto que está sendo executado também, tem que estar sendo acompanhado. Então, eu vou priorizar essa atividade. E caso não seja eu que tenho que fazer, eu posso delegar essa atividade para alguém. E, em último caso, não fazer, porque de repente eu achei que sim, eu teria que fazer alguma ação, mas de repente não preciso nem fazer alguma ação. Então, eu sigo essa sequência para eu poder tomar uma decisão. Esse é o método que Christian Barbosa coloca, o método da Triade, para eu poder priorizar. E ele explica também que a taxonomia faz parte, mas ele não dá exatamente um modelo de taxonomia. Ele diz que você tem que fazer e não dá um modelo. Aqui eu vou dar um modelo. E aí tem o método GVT, o método GTD, desculpe, do David Allen, que ele fala, é bem parecido também. Ele tem uma entrada, né? Então você
vai ter ideias, telefonemas, papéis, e-mails, vários eventos vão chegar para você de várias formas, e aí você precisa centralizar isso, você precisa colocar isso numa lista de coisas, né? Perguntar o que é isso. Você precisa saber, isso aqui é um convite de um evento, isso aqui é uma atividade que eu tenho que fazer, isso é um boleto que eu tenho para pagar, isso é algo que eu tenho um e-mail que eu tenho que responder. O que é isso? Né? Então eu vou classificar. E essa classificação que vai exigir uma pergunta minha, que demanda ação? Se não, aí eu tenho 3 opções. Eu posso enviar para o lixo, se for algo que não me serve, não tem nada a ver comigo. Se é algo que eu vou ter que fazer isso, mas não agora. Em algum dia, depois eu faço, eu coloco ela numa pasta de incubação. Isso é algo que, para mim, algo importante, que eu posso consultar depois, é alguma informação, recorte de revista, é um site, é uma informação interessante de um site, é uma matéria, é uma norma, é alguma coisa, eu vou colocar isso aqui como uma referência. Então, a pergunta é: demanda ação? Não. Se não demanda ação, eu posso colocar no lixo. Eu posso colocar em um dia, talvez, na pasta para que algum dia eu vou resolver isso aqui. E se for algo que é uma informação importante para mim, relevante, eu vou colocar aqui na minha pasta de referência, que eu vou chamar aqui de base de conhecimento. Christian Barbosa chama essa pasta de base de conhecimento. E eu mantive essa nomenclatura dele, que eu gostei muito. Então, essa base de conhecimento está aqui. Caso essa coisa que chegou para mim demande alguma ação para mim, qual é a próxima ação necessária? E aí ele é até mais rígido, ele coloca: dura menos que 2 minutos, então faça agora. Depende de outras pessoas, delegue e anote. Ou seja, não é só delegar, você precisa delegar e você precisa anotar que em algum lugar, numa pasta de esperando resposta, aguardando resposta de alguém, quais são as respostas que você está aguardando. Porque a gente esquece. A gente manda a pessoa fazer e esquece que fez. Então, se você não guardar, não registrar, você vai esquecer. É uma ação que tem algum momento determinado, ou seja, um encontro, um evento, é algo que exige um horário específico, então você agenda aquilo ali. E precisa ser feito assim que possível, então organize uma lista. Ele não fala aqui exatamente isso, mas ele mostra no desenho, o David Allen, no desenho seguinte, ele mostra que esse organize uma lista tem uma possibilidade de projeto. Então, se eu for comparar os 2 métodos aqui, eles são bem parecidos, né? A diferença é que aqui na priorização, o Christian ele já coloca a possibilidade de ter projetos, metas e um diário, mas ele não coloca, por exemplo, a possibilidade de incubação. Ele coloca simplesmente em um arquivo. Ele não tem essa possibilidade de, em algum dia, talvez. E aqui o David Allen, ele coloca uma lista, mas não diz que essa lista pode ser um projeto, um diário, uma meta, enfim. Ele não diz qual é essa meta assim que possível, né? O Christian ele tem uma ideia diferente de meta e objetivo, que para mim para ele é a mesma coisa, mas eu considero que são itens diferentes. Um objetivo é aquilo que você quer e a meta é o passo que você precisa atingir para poder chegar naquele objetivo. E o David Allen coloca isso nessa lista. Eu vou mostrar aqui justamente num desenho que ele traz no livro dele. E ele é um desenho que ele permite que você faça uma cópia para que você utilize essa cópia, né? Para que você se treine, né? Frequentemente você consulte esse desenho para que você vá se acostumando. É um desenho que ele coloca no livro, na página 81 do livro. É esse desenho aqui, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês. E antes de chegar nele,
qual é a conclusão desses dois itens, né? Desses dois métodos? É que você precisa criar pastas. Você precisa criar pastas e, lógico, ele coloca inicialmente na sua caixa de e-mail, a gente vai ver também, mas nós vamos começar pela pasta do computador, pelo mapa mental, pelas pastas do computador, mas você precisa criar pastas em todas as suas áreas. Você precisa criar pastas no seu e-mail, você precisa criar pastas no seu browser, você precisa criar pastas em todos os lugares que você vai guardar os mesmos tipos de informações. E essas pastas são essas. A pasta de próximas ações, onde vai exigir uma ação de execução. Uma pasta de aguardando resposta, que exige uma ação de cobrança. Uma pasta de algum dia, que não exige ação imediata. E uma pasta de base de conhecimento, que é uma possível referência futura. Então, essas 4 pastas são as pastas básicas que você vai criar dentro da pasta Meus Documentos. Então, quando você está dentro do seu computador e tem aquela pasta meus documentos, você vai criar debaixo daquela pasta essas 4 pastazinhas aqui. E dentro do seu e-mail também, dentro da sua caixa de entrada, debaixo da sua caixa de entrada, você vai criar essas 4 pastas também, né? Aguardando respostas. A gente vai ver que no sistema de gerenciamento de tarefas, isso aqui fica um pouquinho mais fácil de fazer. Você não tem que ter uma pasta específica, mas você precisa começar por isso aí. Então, você tendo essas 4 pastas, você começa a se organizar. E aí, para você saber o que você vai colocar dentro dessas 4 pastas, você precisa seguir aquela sequência. E aquela sequência, ela está mostrada, ela está aqui apresentada nessa ilustração, que é um fundo de tela, que eu criei esse fundo de tela para você colocar no seu computador. E tem esse fundo com tema escuro e tem um fundo com tema claro. Tem uns dois aqui, né? Então, esses dois temas, o objetivo deles é justamente você colocar no seu computador para que você saiba exatamente qual é a sequência. Então, você vai saber o que é isso. Então, demanda uma ação minha? Não. Então, vou fazer o quê? Vou botar na lixeira, eu vou arquivar como referência, ou seja, na pasta base de conhecimento, ou vou colocar na pasta incubar, na pasta algum dia. Se demanda alguma ação, qual é a próxima ação? É uma ação imediata, então eu vou fazer ela, se demora até 2 minutos, então eu realizo ela. Depende de outra pessoa, eu vou delegar. Tem que acontecer num tempo específico, eu vou agendar. Mas basicamente, agendar e fazer, tanto agendar, fazer e delegar, essas 3 atividades, elas normalmente estão vinculadas a projetos. Seja um projeto específico, um projeto propriamente dito que você estabelece, né, entra num acordo com seus clientes e colaboradores, onde você vai definir quem são, quanto vai se investir naquele projeto, quanto tempo vai levar, quem são as pessoas envolvidas e o tempo que ela vai ter que se dedicar para poder trabalhar naquele projeto, ou projetos pessoais que têm a ver diretamente com aquelas áreas da vida que a gente já viu anteriormente, que é aquela área espiritual, pessoal, de relacionamentos ou profissional. Então, esses projetos, pode ser um projeto pessoal seu, não, é um projeto de tá na academia, então, sei lá, tem que pagar o boleto da academia. Então, faz parte de um projeto meu, que é um projeto de ir para academia, de que eu quero malhar. Então, eu vou ter que fazer isso, eu vou fazer isso, mas eu vou alocar isso aonde, né? Então, eu vou registrar que eu fiz o pagamento da academia, mas eu vou botar o comprovante dentro da minha parte de financeiro. Então, essas 3 áreas aqui, ó, se sim, com a aproximação, é basicamente uma separação para você utilizar dentro da sua caixa de e-mail, para que você consiga separar arquivos dentro do seu computador. E mais que dentro do sistema gestor de projetos, sempre a gente vai ter essas 3 ações aqui ligadas a algum projeto. Então, esse item 4 aqui, sempre você vai fazer, delegar ou agendar relacionado a algum projeto. Tá bom? Então, vamos ver, né, agora como é que isso se comporta dentro de um mapa mental e nos sistemas de e-mail, do OneDrive e do Google Agenda e finalmente do ClickUp.
para entender como é que isso vai ser organizado. De primeiro, a parte pessoal, para no segundo módulo a gente ver isso diretamente dentro dos condomínios. Tá? Então, vamos nessa e até o próximo vídeo.